Para começar esse vídeo, eu queria fazer uma pergunta a você. Como é que você se sente diante de uma situação onde você não tem que ficar todo dia ouvindo a voz do ex-presidente Bolsonaro? Não lhe dá uma certa leveza? Não lhe dá uma certa alegria, satisfação? Claro, sabendo que só isso não resolve todos os problemas da nossa sociedade brasileira. Mas não é um certo alívio? Não vivemos uma certa leveza de ter o prazer de não ouvir essa figura abjeta todo dia? Porque quando ele foi presidente, era todo dia falando naquele cercadinho que depois nós descobrimos que as pessoas que estavam lá eram pagas para estar. Tanto é que elas estavam ali para confrontar, para criar uma situação de constrangimento, de ameaça física aos próprios jornalistas. Tanto é que todos os jornalistas da grande imprensa abandonaram e só ficou mesmo aquele pessoal ali do cercadinho que era pago. Além daquelas lives semanais horríveis, né? Até com um sanfoneiro que tocou uma Ave Maria macabra e, obviamente, falando besteira o tempo todo, todos os lugares, todas as entrevistas, ele bombardeava de mentiras, porque essa é a forma de fazer a política da extrema-direita. Ou seja, figuras como o Bolsonaro e como o Trump são dois grandes faladores, né? É a figura do falador. É diferente de uma extrema-direita do passado, que ela era calada. Ou seja, se você pegar figuras históricas como Augusto Pinochet do Chile, ou generais brasileiros como o João Batista Figueiredo, ou mesmo Costa e Silva, eram pessoas reservadas, pouco falavam, pouco se tinha informações dessas pessoas no cotidiano. Agora não, agora a figura tem que ser extremamente faladora e faz, portanto, um verdadeiro circo, né? E não é à toa que um dos apelidos do Bolsonaro é Bozo, mas um apelido no sentido mais jocoso possível, né? E, obviamente, as figuras da extrema-direita que são verdadeiras marionetes do imperialismo estadunidense, como as figuras do Milley e do Zelensky. E vejam vocês, o Trump está aí há 10 meses no governo e todo dia você tem uma notícia dele, mesmo porque ele faz sua publicação diária na rede social, joga lá suas mentiras, joga lá seus exageros, suas provocações. Tanto é que a última delas foi patética, né? O cara é tão idiota que não sabe a diferença entre Colômbia e Colômbia, né? Chamou por 3 vezes a Colômbia de Colômbia. Agora que o presidente colombiano é o seu grande desafeto aqui na América Latina, além do Maduro, que já vem há um bom tempo, né? Mas é interessante, né? Porque o errado acaba dando certo, porque se vocês sabem que a capital dos Estados Unidos, que é Washington, D.C., né? District of Columbia, portanto, todo o mal que ele falou da Colômbia serve para ele mesmo. Mas voltando ao ex-presidente nosso, né? Ele é o presidente que teve o maior número de apelidos. Tanto é que eu deixo aqui para vocês essa publicação de 6 de agosto de 2025 da Marilis Pereira Jorge, onde ela lista em um monte de adjetivos, todos pertinentes aí a esse ex-presidente. E acrescento o meu, que eu criei, que ele era o exterminador do presente. Apelido este que dei ao ex-presidente Bolsonaro desde lá, o começo do seu governo, sobretudo em função
da Covid-19, né? E agora esse cara simplesmente se apresenta, depois de condenado, né, como coitadinho, né? Ou seja, é o falador que agora vai para a Papuda, vai se encaminhar para a Papuda e faz todo um papel de coitadinho. E lembre-se que essa figura transformou até doença em espetáculo. Então vejam que figura nefasta é essa. E, claro, mesmo não tendo que ouvir diariamente essa figura, que é um grande prazer para nós, né, pessoal, de cada um de nós, a imprensa continua, a grande imprensa continua atrás dessa família, ou seja, vive dando espaço para os filhos do Bolsonaro, sobretudo a Folha de São Paulo, como se fosse a famosa Síndrome de Estocolmo. Para quem não conhece, a Síndrome de Estocolmo é aquela síndrome a qual a vítima acaba se simpatizando, acaba se apaixonando pelo aquele que cometeu o sequestro, cometeu o crime contra essa pessoa, cometeu a violência, vem cometendo a violência contra essa pessoa. Isso é o tal da síndrome de Estocolmo, ou seja, portanto, a vítima, portanto, passa a ter simpatia pelo agressor. E assim é a Folha de São Paulo, que logo depois que o Bolsonaro foi embora, né, não participou nem da entrega de faixa, ou seja, quando acabou o mandato, ela continuou dando espaço para os seus filhos, às vezes meia página, uma página inteira de entrevista, né? E, obviamente, portanto, temos aí essa situação dada no presente. Mas, de qualquer maneira, eu diria o seguinte: toda a pena dada ao Bolsonaro, né, esses 27 anos que foram dados, toda essa pena, seja lá quanto for cumprida em regime fechado, será pequena. Será pequena diante daquilo que nós vimos, vivenciamos nesses 4 anos terríveis de mandato desse ex-presidente, o qual, uma figura que, do ponto de vista do caráter, da índole, é uma pessoa que sempre merecerá uma pena maior. Mas, se vocês acham que a pena foi pouca, né, pode ser que venha mais coisa por aí. Afinal de contas, o ministro do STF, o Dino, determinou a abertura do inquérito para investigar as conclusões da CPI da Covid-19. Lembrando que foi feito um relatório enorme e ficou por isso mesmo, uma vez que o presidente era o próprio Bolsonaro, né? Então, eu termino aqui fazendo uma pergunta para vocês e quero saber a opinião de vocês, né? Eu quero saber se vocês acham que a pena que o Bolsonaro cumprirá é justa ou é pouca, ou se ele realmente mereceria muito mais do que ele vai cumprir. E lembrando que não seria nenhuma novidade se o Bolsonaro, assim como foi Fernando Collor, que ao começar a cumprir a pena de regime fechado, porque agora ele está em prisão domiciliar, fizesse como o Fernando Collor, que alegou doença e depois de uma semana agora cumpre lá na sua cobertura lá de Alagoas, né? Lá na capital, em Maceió, uma cobertura de 9 milhões de reais e vai cumprir sua pena. Afinal de contas, Bolsonaro tem várias propriedades e com dinheiro que a gente sabe como foi, né? Ou seja, não precisa nem explicar aqui. Então,
Não seria nada surpreendente se o Bolsonaro simplesmente fizesse como lá o personagem no final da último capítulo de Vale Tudo, né? Fizesse todo aquele teatrinho, todo aquele fingimento que ele já vem fazendo, né? Não sou eu que estou falando, eu sou o próprio Parça, que é o Valdemar da Costa Neto, né, que disse que basta ter a anistia que o Bolsonaro melhora de saúde. Então, isso está na cara, né, todo o fingimento, né? Mas, de qualquer maneira, reitero a pergunta, eu quero que você escreva aqui abaixo no comentário. A pena do Bolsonaro foi suficiente ou ele teria que ter uma pena maior? Deixe seu comentário, deixe o joia e compartilhe esse vídeo, afinal de contas, esse pequeno momento de prazer de saber que não ouvimos mais essa figura abjeta todo dia, tem que ser compartilhado, tá ok? Então compartilhe seu vídeo aí nas redes sociais. E a gente se vê nos próximos vídeos.